Estamos de volta com o UFSC Entrevista e a minha convidada de hoje é a professora e diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC, Roselane Neckel. Professora, eu li que a proposta na produção desse livro também era de buscar focar aspectos que por muitos seriam ignorados, como as políticas de acesso nas diferentes décadas da UFSC, o golpe militar, as mudanças pedagógicas, a reforma universitária, redemocratização, entre outros. Por que focar nesses tipos de assuntos que eu levantei agora? É importante nós enfatizarmos já nesse trabalho de que a UFSC ela não está separada da sociedade. Né? Ela está, de certa forma, em sintonia com as políticas, né? com todas as mudanças que ocorrem a nível de sociedade, a UFSC responde. Então, o que a gente observa é a relação da UFSC, a partir desses vários aspectos. Nós estamos observando, inclusive, as relações da história da Universidade Federal de Santa Catarina em relação, por exemplo, aos diferentes governos nacionais. Nós vamos pensar, início 62, 60, com Juscelino Kubitschek. 62, qual é o período? É um período de desenvolvimentismo no Brasil. Quais serão, então, os incentivos dados para a universidade? Quais os cursos que estarão recebendo mais apoio, por exemplo? Quando nós chegamos a 64, o que isto vai representar, por exemplo, a nível de política estudantil na universidade? O que vai representar, durante o período da ditadura militar, a diminuição da assistência estudantil e, inclusive, o desaparecimento nos documentos, que é o que a gente observa, da CEL, ou da Casa das Moradias Estudantis. Nós vamos observar que até 1970 nós vamos ter várias discussões em torno da moradia estudantil, por exemplo. Entre 70 e 76, que é o momento mais duro do governo militar, que é o governo Médici, depois nós vamos ter o quê? Exatamente, essa discussão ela não aparece mais com tanta frequência. Então você consegue perceber de que todas as questões políticas que estavam perpassando a sociedade, elas estão também dentro da própria, conectadas à história da universidade. Esse é apenas um exemplo de algo que nós já, a partir da nossa pesquisa, a gente conseguiu perceber de que existem, então, essas diferenças. Então, falando sobre a pesquisa, o que a senhora apurou até agora sobre esse trabalho de sucessivas gerações de professores, técnicos administrativos e estudantes tem sido muito diferente de uma geração para outra, essa vivência acadêmica aqui na UFSC? Júnior, é bastante diferente. Mas, embora eu e os bolsistas, e os estudantes, os pesquisadores, mas os problemas daquela época continuam os mesmos. E isso é muito curioso e é muito importante no nosso trabalho enfatizar isso também, trazer essas discussões. Por quê? Porque mostra que talvez nós tenhamos que modificar alguma coisa. Então, o nosso trabalho, além de dar a possibilidade para os pesquisadores terem acesso a um acervo documental organizado, possibilitam, a partir daquilo que a gente conseguiu trazer, conseguiu levantar nessa documentação, questões para que a gente possa pensar a UFSC no presente e a UFSC do futuro. E isso é muito importante. E esse é mais um desafio para nós. E foi muito importante a gente perceber temas dos anos 60 e também o esforço constante para garantir que a universidade fosse pública e gratuita. E que fosse uma universidade de qualidade. E isso é muito importante. Professora, com o trabalho de vocês, vocês começaram a fornecer mais dados aos historiadores que estão vindo agora, que vão continuar a história da UFSC, com mais pesquisas, agora está tudo catalogado, como a senhora me contou. E eu li também e a senhora me falou agora há pouco também que está tendo uma indexação e fornecimento dessas mesmas formas, desses mesmos arquivos digitalizados. A gente pode dizer então que a partir de agora a história está sendo contada em tempo real e a universidade vai conseguir organizar de uma forma melhor essa história? Então, Júnior, o que nós pensamos foi o seguinte. No livro, até pelos limites de páginas que ele tem, nós poderíamos contar apenas alguns aspectos. Até porque a história é isso mesmo. A história ela é sublunar.
você consegue, a partir de onde você está olhando, observar e construir algumas facetas dela, né? Apenas olhando muito de cima é que talvez você conseguiria ver tudo, e isso é quase impossível. Portanto, o nosso trabalho, nós pensamos na criação de um site sobre a documentação da história da UFSC 50 anos, de forma a democratizar todas essas informações que nós tivemos acesso, essa documentação que nós conseguimos organizar, os pesquisadores fizeram fichamentos desse material e dar acesso, a partir desse site, a muitos outros pesquisadores, né? Portanto, para a história da UFSC 50 anos, acho que isso vai ser, considero que isso é muito importante, é muito significativo, porque daqui a 50 anos, né, nós teremos um marco de que foi nesse momento, quando a UFSC completava 50 anos, que se teve coragem de se fazer um trabalho de recuperação de acervo documental. Então, isso é muito importante. No site a gente vai ter mais material disponível porque o livro está limitando as páginas, é isso? Exato, porque o site, veja, além de nós estarmos fazendo um trabalho, né, sob uma determinada perspectiva, sobre um conjunto de diretrizes definidas, porque precisávamos fazer isso, né, porque a história da UFSC, como você mesmo disse no início, são 50 anos. Alguns aspectos precisam ser vão ser colocados, outros não teremos como fazer isso num livro no máximo de 400 páginas. Isso é muito, muito difícil. Então, veja, isso nos apresentou quando nós pensamos, quando nós percebemos de que era possível organizar o acervo, colocar esse acervo no site e, a partir daí, possibilitar a outros pesquisadores acessarem essas informações e escreverem outras histórias. Isso foi, de certa forma, o alento, né, para o período tão curto que nós tínhamos para escrever a história da UFSC, que é 8 meses. Professora, e qual o sentimento do dever quase cumprido, né? Porque ainda a senhora não terminou os trabalhos, né? Não, o nosso dever, né, ele ainda não, ele vai, mesmo que a gente termine agora a parte textual, né, o livro, nós temos todo um trabalho ainda de transcrição das entrevistas, porque o importante é a gente registrar, e isso eu acabei esquecendo, e queria aqui registrar inclusive o meu agradecimento a todo um conjunto de pessoas relacionadas à história da universidade, professores, técnicos administrativos e estudantes, né, que confiaram no nosso trabalho e que reservaram nas suas agendas espaços para nos falarem, para nos darem entrevistas. Inclusive, essas entrevistas também serão transcritas, né, e posteriormente apresentadas neste site. E esse trabalho também é um aspecto, né, muito importante do trabalho de pesquisa que a gente fez. Professora, a gente chegou ao final do programa. Eu quero agradecer a sua presença, parabenizá-la pelo trabalho no Centro de Filosofia e Ciências Humanas e pelo trabalho também na produção dos 50 anos da UFSC, do livro. Desejar sucesso no lançamento do livro também. Obrigada, e eu que tenho que agradecer, né, e essa divulgação é muito importante para o trabalho e para os pesquisadores da UFSC, com certeza. E para você que nos acompanha, nós nos vemos num próximo UFSC Entrevista. Até lá!